Olá pessoal, tudo bem? Então sejam todos muito bem-vindos, né? Já vamos explicar de antemão aqui o porquê que estamos hoje com esse encontro gravado. A ideia é que eles sempre sejam ao vivo, né? Mas infelizmente hoje não foi possível. Nós também trabalhamos com teatro e aí, né, estamos agora neste festival do Porto Verão Alegre que está acontecendo aí com um dos espetáculos espíritas, um dos poucos espetáculos espíritas de Porto Alegre, que está aí um dos poucos grupos de teatro espírita que está aí em âmbito profissional, não é? Na cena artística de Porto Alegre e também do Rio Grande do Sul. E justamente as datas que pegamos, né, acabou pegando uma quarta-feira de janeiro e uma quarta-feira de fevereiro. Então, infelizmente, teremos dois encontros gravados, mas isso não diminui também o nosso estudo. Mas é lógico, não teremos aquela interação. Mas vamos lá então. Vamos fazer a nossa prece de abertura e aí vamos iniciar o nosso tema de hoje, tá certo? Vamos lá. Então, agradecendo ao Pai Eterno, ao Mestre Cristo, pela oportunidade de estarmos juntos mais essa noite. Te pedimos, Pai, que as tuas bênçãos possam nos atender, nos assistir, nos ajudar, para que possamos ter um bom encontro essa noite, para que possamos ter um bom encontro essa tarde, esta manhã, o horário que venhamos a nos encontrar. Que a tua paz nos assista e nos conduza o coração para o entendimento. Muito obrigado, que assim seja. Então tá bom. Lembrando que você está no canal Dias da Cruz Instituto Espírita, assistindo aqui um encontro do NEP Apóstolo João, que é um dos NEPs, muitos NEPs aí pelo mundo afora, né? Inclusive do Brasil. E temos aí este NEP com seu estudo presencial na Casa de Dias da Cruz e o estudo online também aí aberto, né? A todos que quiserem. E aqui estamos pelo canal do Dias da Cruz com este estudo. Estamos estudando as bem-aventuranças, o pessoal que está no grupo do WhatsApp já recebeu algum material também. Falamos já da primeira bem-aventurança, falamos já da segunda, hoje vamos para a terceira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tá certo? E aí já conversamos anteriormente sobre os pobres de espírito, sobre os aflitos, vimos ali algumas questões, né, sobre o que essas duas bem-aventuranças trabalhadas, né, quando começa a se fazer presente em nós, elas vão criando um estado de consciência, um estado de espírito que vai facilitando o nosso fluir, o nosso andamento. Então vamos lá, vamos para a nossa bem-aventurança de hoje. Hoje nós vamos trabalhar aqui, né, o bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então tá ali, está a nossa bem-aventurança de hoje. Então nós já vamos ver aqui que nós temos aí diversas traduções, nós temos diversas versões, né? Nós geralmente estamos trabalhando com a Geraldo Dutra Dias, que já nos diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Temos também aqui ao meio da revisada e atualizada, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E temos uma outra versão que nós vamos ver que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é trabalhada em um dos capítulos. Nós vamos ver aqui no correr deste estudo, está certo? Mas já vamos ver essas bem-aventuranças, vamos entender um pouquinho mais desses mansos, né? Será que nós somos mansos? Será que nós vamos herdar a terra, temos condição de herdar a terra, nossa mansuetude, né? Ela está pronta para que a gente possa herdar essa terra, para que a gente possa seguir este mapa de encontro ao Cristo? Pois é, vamos ver aqui, né? Então, temos essas duas bem-aventuranças, vamos ver aqui qual é a próxima, né? Então, temos aqui na próximo slide aqui, já nos trazendo, lembra que eu falei que o NEP iniciou com os espíritos, nos trazendo um estudo já do Evangelho, o estudo dos versículos, comentado e trabalhado pelos espíritos, ele comentado por Allan Kardec. Então aqui nós já vemos que no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali, né, bem-aventurados os que são brandos, uma tradução diferente, né? Porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E sendo trabalhado, olha que interessante, porque está sendo trabalhado este versículo 5, em algumas traduções ele inverte, né, com 4, esse versículo 5, dentro do capítulo, né, bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, mas este item que eles trabalham aqui é o bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E ele ainda nos dá o versículo 9. Então, ele ainda nos dá o versículo 9 que nós vamos ver aqui no correr, mas é diferente das outras traduções, e nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então, aqui tem 2 subitens que nós vamos trabalhar também. Aqui, injúrias e violências, e afabilidade e doçura. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, dentro ali, injúrias e violências, e afabilidade e doçura. Olha que interessante, porque aqui no Evangelho já vem nos falar dessa condição para que a gente possa se tornar brando. Então, temos aqui envolvido injúrias e violências que vão ser ou vão estar, né, na volta deste espírito que está trabalhando essa brandura, mas também aqui uma dica que existe a necessidade da afabilidade e da doçura, para que a gente possa se tornar brando. E vamos entender esse pacíficos aqui, porque afinal de contas seria uma outra bem-aventurança, mas nós vamos ver que sabiamente ele está colocado aqui por conta da tradução. Então vamos lá, vamos ver aqui a próxima lâmina aqui, que já nos mostra o item injúrias e violências. E ele diz assim, né? Lá no capítulo, vamos ver aqui, lá no capítulo então, 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, espera aí que ele fechou aqui, pronto, 9 segundo o Espiritismo, item 1, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E aqui nós vamos ver que isso vem lá de Mateus capítulo 5, versículo 5, e aí abaixo, item 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Interessante isso, porque aqui ele nos traz o versículo 9, o que seria uma outra bem-aventurança, mas nós vamos ver que as outras traduções, já vamos chamar a reflexão que é diferente essa tradução que Kardec utiliza aqui. Então, as outras traduções falam pacificadores. Esta fala pacíficos, o que é perfeita para essa tradução. É perfeita para este texto do Evangelho. Né? Por quê? Porque existe a necessidade de você ter um coração pacífico, você não querer guerra com ninguém para poder ser manso. Mas aí ser pacificador é um passo à frente. Nós vamos trabalhar mais à frente, mas pacífico encaixa perfeitamente aqui. É uma qualidade do manso, ser pacífico. Por isso que ele está dentro deste capítulo do Evangelho. Quando nós vamos ver aqui os brandos, fecha perfeitamente com pacíficos. E o item 3 diz assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis. E quem quer que mate, merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Vamos lembrando que essas expressões, raca e és louco, eram expressões muito fortes para se dizer a um outro judeu, né? a um outro colega de crença, era muito forte para se dizer. Raca era virado o rosto ao lado, escarrando, cuspindo, como um sinal de desdém, né? Um sinal de desaprovação. Então era uma ofensa muito forte. Então nós vamos observar aqui que estes 2 primeiros versículos ali, juntamente aí com esta continuidade de Mateus ali de 21 a 22, no mesmo capítulo 5º, vai nos mostrar que existe a necessidade de não termos este ímpeto de ataque ou de ofensa, para que a mansidão esteja presente. Então nós vamos aqui nos perguntando se nós realmente somos mansos,
se nós realmente somos mansos. Por quê? Se como nos mostra aqui o terceiro item ali, que trata dos versículos 21 a 22 do capítulo 5º, se nós temos essas explosões de cólera, nós não somos donos de nós mesmos. Então, com toda certeza, vamos herdar, já vamos começar a falar, né, de herdar, vamos herdar este impulso e o resultado negativo. São os desconfortos orgânicos, os desequilíbrios mentais, os desequilíbrios do sentimento. Vamos herdar, então, este desequilíbrio. Então, no dia seguinte, teremos em nós os efeitos no corpo físico, no psiquismo, da explosão de raiva do dia anterior. E assim, na outra encarnação, vamos encontrar constituído em nós, no nosso físico, no nosso perispírito, o resultado das explosões emocionais da encarnação anterior. Então já vamos compreendendo aqui que ele nos fala sobre os brandos, nos fala sobre os pacíficos, como estas qualidades que devem ser adquiridas, né? Então, vamos ver aqui, né? Porque possuirão a terra, no item 1. Nos falando já que eles herdarão algo. E depois aqui, porque serão chamados filhos de Deus, no item 2, nos lembrando aqui que aquele que cumpria lá no Antigo Testamento, na primeira aliança com Deus do povo judeu, aquele que estava ali e cumpria os mandamentos, as leis de Moisés, já era chamado filho de Deus, era considerado filho de Deus, né? Tanto que nós temos uma passagem muito bonita, onde João Batista interpelado, não sei o quê, mas nós somos filhos de Abraão, então, e ele pega uma pedra do chão, levanta e diz assim: o Senhor pode transformar uma destas pedras em um filho de Abraão, né? Já nos falando, claro, nos remetendo a questões de estudo do espírito, a questões de estudo de evolução do espírito, né? Lá do princípio inteligente, mas também nos falando aqui que, na verdade, existe a necessidade de algo mais com a vinda do Cristo. É necessário a prática desses ensinamentos. Então, a prática dos ensinamentos do Cristo nos leva à brandura, nos levam a ser pacíficos. Mas aí a necessidade de retomarmos uma coragem para que possamos, né, encontrar o pacificadores. Por isso que ele não está aqui. E aqui vem, né, embaixo a elucidação. Não matareis. E quem quer que mate, merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo, e ele nos fala sobre a cólera, o risco de não nos colocarmos em cólera, porque isso vai nos trazer um desequilíbrio que nos fará muito mal no futuro, que nos fará muito mal, né? E já vai nos trazendo essa reflexão. Vamos ver o que tem no próximo slide aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então tá. Vamos aqui em injúrias e violências, que é o primeiro item. Então pegamos um trechinho aqui dos injúrias e violências, depois eu compartilho com vocês lá no grupo e depois ali esses slides aqui. Então, injúrias e violências, ele diz ali. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 4, certo? Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, né? Então, pacífico, né? Da paciência, uma lei. Por conseguinte, a violência, a cólera é até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes, né? Com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem, né, que não vale nada. Então, aqui exemplificando raca, né, que é a expressão descortês. E por que ele fala isso? Vamos prestar atenção. Muitas vezes nós somos descortês. Isso parece pouca coisa, porque hoje em dia esse jogo de brincadeira, o bullying, né, entre os amigos, entre isso, não aquele bullying ofensivo, mas as brincadeiras, que muitas vezes são de mau gosto, mas são brincadeiras rasas.
mas alguns dias nós não estamos muito bem. Então, as palavras, as brincadeiras, os comentários que são impróprios, eles podem acabar ferindo a nossa intimidade. E nós acabamos criando portas de entrada, tanto para influenciação quanto para depressões, para tristezas, porque nós vamos minando sem perceber. Então, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, a brandura são formas de trabalhar com o outro, são formas de nos encontrar com o nosso próximo. Então, olha como nós vamos percebendo essa construção dentro de nós, a modificação do nosso íntimo, toda uma modelagem que fazemos através da reforma íntima e dessa conquista dessas felicidades, dessas bem-aventuranças, dessa conquista que vai nos ajudando a compreender melhor nosso papel como cristãos, como discípulos de Jesus, para que possamos nos tornar apóstolos, né? Aquele que vai levando a mensagem com a sua vivência. Então, já nos fala aqui dessa dica, né? Desse detalhe. Vamos ver o outro aqui, também é muito interessante. Então, aqui, ó, deixa eu subir aqui, pulou. Afabilidade e doçura. Aqui já não está nos trazendo o outro que nós vimos lá. Item 6 do mesmo capítulo do Evangelho. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Olha aí. Aqui já está nos falando, né, uma dica muito importante. Para que a gente tanto consulte a nossa intimidade para ver quais são as verdadeiras intenções que estamos trabalhando no nosso íntimo, apesar de muitas vezes projetarmos sorrisos, gentileza, na nossa intimidade muitas vezes somos venenosos. Olha que termo forte, mas é esse o termo, né? No nosso coração cultivamos veneno contra o outro. Cultivamos essas coisas mal trabalhadas. E ao observar isso, o que o outro provoca em nós, nós vamos percebendo como é que nós estamos. Nós vamos percebendo se estamos bem ou não. Se estamos caminhando certo na mansuetude ou não. Se estamos somente agindo e por uma via que muitos de nós agimos hoje, né? Que nem está aqui. Nem sempre há que se fiar nas aparências, pela via das aparências. Encontramos nas instituições, encontramos nos grupos de amigos, nos trabalhos, a aparência. As pessoas que na frente de um coletivo sorriem, são gentis, são, acolhedoras, e quando estão na intimidade com alguém ou quando estão somente com o outro, expressam toda a sua força e sua dureza. Porque daí já saíram do âmbito aberto, né? Não há mais testemunhas, não serão prejudicadas, a sua imagem não ficará prejudicada. Pois bem, vamos pensar assim, né? O que se nós não faríamos na frente dos outros, talvez não devêssemos fazer escondido dos outros, porque é um defeito moral. É uma dificuldade lá na frente e ele vai nos impedir de encontrar a verdadeira felicidade que está aqui descrita esse roteiro das bem-aventuranças. Vai nos impedir de encontrar esta verdadeira felicidade. E quando tentarmos encontrar lá na frente esta herança de nós mesmos, não encontraremos. É como o homem que, tendo uma herança, criando uma fortuna, que foi feita às custas de
exploração, de roubo, de negociatas obscuras, se surpreende quando perde tudo, quando não está mais na sua posse ou lhe é roubado tudo aquilo. Vamos compreender aí que, em verdade, aquilo não era para ele. Ele usurpou, ele estava usufruindo de algo que não era dele. E aí, ou que não era para uso dele. Nós sabemos que a fortuna no mundo, ela está aí nos dada por Deus, né, nos emprestada por Deus, para que a gente possa fazer uso, fruto e sermos, né, administradores daquilo de maneira saudável. Mas quando fazemos isso, já vamos perceber que tudo que sai das nossas mãos, o que foge muito rapidamente ao nosso controle, ou que do nada perdemos, não era para estar conosco. Não foi devido, não foi da maneira correta. E aí nós vamos encontrar isso. Mesmo ostentando aquela máscara de paciência, de perfeição, vai chegar um momento onde seremos testados. E aí? Vamos ser testados e será que aquela máscara, aquela carapaça externa, aquele brilho, aquele verniz que damos para a sociedade, segurará um momento difícil? Segurará a tristeza, segurará a angústia, segurará a aflição, segurará tudo isso? Dificilmente, né? Então, por isso, a importância de investirmos na nossa educação moral, de investirmos na brandura, na afabilidade, de muitas vezes engolirmos um ou outro sapo em nome, né, da generosidade, cortesia, do amor, da fraternidade. Isso vira um treinamento. Amanhã ou depois, esse que hoje é um sapo, não é mais sapo amanhã. Amanhã deixou de ser sapo. É sapo só hoje, porque você quer só príncipes. E aparece aquele sapo, você tem que engolir. Nós queremos só príncipes, só princesas, só coisas belas, só coisas maravilhosas. Para nós, só o bem bom, né? Esquecemos que, como disse uma amiga minha, no grupo de estudo, nem sempre o bem bom é o bem. Talvez seja bom para nós, mas não é o bem de todos. E geralmente é isso que procuramos. Então vamos ver aqui o que nós temos aqui no próximo slide. Então aqui temos uma nota de rodapé. Aqui da tradução de Haroldo Dutra Dias, nos lembrando, reforçando o que estamos conversando aqui, indo ao encontro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas já nos trazendo mais coisas aqui. Então, o que nessa tradução dele, mansos, sentido literal, ele nos traz como manso, brando, por isso que nós vamos encontrar traduções como brando, pacífico, por isso que vamos encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo também utilizando o versículo 9 para trabalhar este capítulo 9, versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, para trabalhar este capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai ao encontro nesta tradução e ele ajuda a complementar. Então, aqui é gentil, dócil, resignado. Olha aí, muito diferente de revoltado. Resignado. E resignação não é passividade diante das situações, não. É não se revoltar. É não endurecer o coração perante as dificuldades, mas, ok, é isso que está acontecendo. Vamos ver agora o que nós podemos fazer para melhorar isso, né? O que pode ser feito disso? Resignação. Resignação positiva, resignação ativa, né? Resignação. Então, aqui Haroldo já nos traz uma dica. Vamos ver aqui o próximo, ó. Olha aqui. Aqui nós vamos encontrar no mesmo capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são brandos, o item 7, nos situando a paciência, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflinjais. Olha aí, evocando a segunda bem-aventurança. Uma das características da mansuetude é a paciência, que se sobrepõe às aflições. Então nós vamos ver que são etapas a serem vencidas, são coisas a serem construídas na nossa intimidade. Então daí compreendermos que sem humildade não é possível sermos bem-aventurados. Então
Desenvolvemos a humildade, e para isso Deus nos manda aflições, para que saibamos trabalhar isso com resignação, compreendendo, encontrando no outro, vendo nele a necessidade para as aflições que está passando e também exercitarmos a caridade e a fraternidade. Eis aqui. A dor é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. Não vos aflijais. Pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Olha aí. Pode ver que ele está colocando aqui, né? Pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, quando sofrer, então pode ser que você não sofra, não tenha aquele sofrimento pelas questões que vão lhe doer nesse mundo. Nós vamos ter dor neste mundo. Ele é um mundo onde a dor está presente e ela é nossa companheira e nossa conselheira, nos avisando que está uma ou outra coisa acontecendo equivocadamente. Mas os dramas de consciência nos trarão sofrimento. Os dramas de consciência, as dificuldades, aquelas coisas mal resolvidas nos trarão sofrimento. Então aí está a compreensão que devemos ir criando. É necessário entender que nós teremos dor. Ah, mas que notícia triste, Alex. Não, mas você tem dor de dente, você chuta uma pedra, tem dor no pé, você tem dor de estômago, você tem dor de cabeça, tem dor. Tem dor. E temos também dores morais, que é um prenúncio que algo de novo aconteceu em nós, alguma coisa nova está acontecendo na gente que agora nós estamos sentindo uma dor moral por algo que antes nós não sentimos. Então, houve uma evolução. Você desenvolveu, elevou um pouco a sua intimidade e agora você está percebendo através da dor, que é uma das maneiras de enxergarmos o que precisa ser modificado. Percebendo através da dor isso. Então, quando se chegar, tenha paciência. Deus está trabalhando aquilo através da sua intimidade. Vamos para a próxima aqui, né? Hoje eu vou tentar ser o mais breve possível, porque como é gravado, nós não teremos tanta interação. O pessoal que vai falar no chat, eu não vou estar aqui para responder. Na verdade, eu estou aqui, mas não estou aqui, né? Então, não vou estar ao vivo para responder no chat, então não vou fazer muito longo, né? Para não gastar o povo. Então, aqui. Olha aqui, então. Falamos bastante, né? Já do tal texto em grego, lembrando, Novo Testamento, texto em grego, Antigo Testamento, texto em hebraico, alguns versículos, algumas passagens em aramaico. Então, aqui em grego, a tradução interlinear. Então, aqui estão as palavras, os termos que formam esta frase em grego. Então, aqui nós temos ali o bem-aventurados, os mansos, né? O porquê herdarão a terra. E aqui vamos começar a trabalhar essa terra, né? Então, aqui temos aquele termo, aquela palavrinha que parece um Y, um N com um tiozinho ali. Essa palavrinha aqui, que é a terra, né? E temos a outra que é o herdarão, que é esta maior aqui. Vamos ver na sequência. Aqui é a tradução da Bíblia interlinear, né? Revisada. Então, vamos ver aqui na próxima. Vamos ver esses mansos, nessa tradução interlinear dos mansos. E olha que interessante o que tem nos mansos. Nós comentamos isso também, botamos essa dica lá no grupo do WhatsApp. Olha aqui. Mansos, né? Praios, algo assim. É um termo strong, ou aquele cadastro dos termos que aparecem repetidamente na Bíblia e estão nos versículos, e aqui ele é esmiuçado para a gente. Lembrando, é uma técnica criada por James Strong, de estudo bíblico. Então temos gentileza, né? Um pouco do simbolismo dessa palavra vindo do grego. Gentileza, bondade de espírito. Olha só, bondade de espírito, ou seja, não é a bondade para o mundo ver, é algo que já está em sua intimidade. Então, bondade de espírito. Humildade, gentileza e humildade. Olha aqui as duas bem-aventuranças iniciais trabalhando. Como assim gentileza? De onde é que tirou que isso é uma bem-aventurança? Não é uma bem-aventurança. Mas lembra que nós conversamos que as aflições
nos tornam mais dóceis, mais gentis, porque você cansa de bater de frente, você cansa de atrito, então aquilo vai mudando e vai amansando o teu espírito, vai tornando mais dócil, você vai se tornando manso através do processo das aflições diárias, daquelas verdadeiras aflições que nos doem na alma, né? Então, ali, gentileza, bondade de espírito e humildade, né? Os pobres de espírito. No AT, no Antigo Testamento, os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças. Olha só, nos falando aqui da relação que temos de confiança com Deus, que muitas vezes parece que temos, mas não temos, né? Sofremos, angustiamos, ai meu Deus, será que vai acontecer? Ai, não sei o quê. Sabemos que tudo acontece dentro de uma permissão divina, né? Temos o nosso livre-arbítrio, mas não conseguimos infligir leis. Se está acontecendo, se está chegando em nós, é porque foi permitido, é porque é necessário. Então, ali, ó, mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra toda injustiça. Vamos fazer um ponto aqui que nós vamos trabalhar isso no futuro, para defendê-los contra toda injustiça, ou seja, defender você mesmo também contra uma injustiça que você esteja fazendo. Ou seja, hão de acontecer coisas para que você não se comprometa ainda mais se estiver sendo injusto. Olha só, fica na nossa reflexão. Assim, a atitude humildade para com os ímpios implica em saber que Deus está permitindo as injúrias que infligem, que Ele os está usando para purificar os seus eleitos. Olha que legal. Quando a gente diz eleito, cara, eleito de Deus, calma, alto lá, né? Não desce um pouquinho, não é isso, não é isso. Mas você já está apto a dar um passo à frente. Você já consegue avançar um pouco. Você adentrou um novo momento da tua evolução. E para isso você precisa ser purificado das dificuldades que estão entravando a tua marcha. E aí, como aquela pedra preciosa, você precisa ser lapidado, gasto, polido. Então, você está sofrendo algumas dificuldades, né? Então, olha só, né? Assim a atitude humildade para com os ímpios, ou seja, não se achar melhor do que aqueles que estão trazendo dificuldade, mas saber que eles podem estar fazendo isso porque não sabem trabalhar as suas dificuldades. Então, buscar um outro viés, uma outra maneira, né, de se desvencilhar disso. Então, assim a atitude, humildade para com os ímpios implica em saber que Deus está permitindo as injúrias que afligem, que Ele os está usando para purificar seus eleitos e que livrará seus eleitos a seu tempo. Ou seja, tudo tem um tempo e esse tempo é determinado por Deus. Tudo tem seu tempo. As suas dores têm seu tempo, as alegrias também têm seu tempo, porque elas não podem nos tomar a vida inteira. A felicidade é um estado íntimo, uma construção, mas as alegrias que vão ocorrer são os bálsamos, os amigos, né? As situações que nos trazem ali uma alegria, que nos trazem um conforto, são bálsamo, mas não é sempre. Então, tudo tem seu tempo, os ciclos, né, que passamos. Então, olha aí, já encontramos aqui esse termo mansos, nos abrindo um pouco mais a compreensão, nos trazendo que dentro dele está incluso os outros, né? As outras bem-aventuranças. Então, ali há coisas que constroem. Então, pode ver como que coisa bonita isso, né? É como se nós fôssemos nos construindo, como se esses termos fossem nos representando. Nós vamos nos construindo a nossa intimidade, nos montando como esse Lego divino e vamos cada vez ficando mais plenos, mais completos, mais amplos, né? E quanto mais amplo, mais a gente vê, mais a gente compreende, mais a gente entende ali. Coisa bonita, né? Vamos ver aqui o próximo termo, aí sim chegamos de um interessante também. Terra.
Então, Gai, ou talvez o que tenha dado origem à mãe terra, ou Gaia, né? Gaia, Gai. Começa com, ali, Ge, mas é Gai. Então, tá aqui, né? Vamos ver o termo Strong 3870. Tem que estudar um pouquinho mais de grego. Você tenta em casa falar aí, né? Tenta em casa falar isso. Mas eu vou procurar a fala, né? Vou procurar como se pronuncia e coloco no grupo para a gente ver, né? Então tá ali. Então se você encontrar também, né? Procura aí, acho que o Google Tradutor deve ter. Escreve lá e procura ali. Então aqui, olha que interessante. Olha que interessante. Lembra que nós falamos da parábola, né? Parábola do semeador lá no grupo de WhatsApp, mas aqui então quem não estava lá, aqui citando, nós falamos da parábola do semeador, que nos fala de vários tipos de terra. Essa terra onde caem as sementes do Cristo, as mensagens do Cristo, elas vão sendo trabalhadas, elas vão sendo vivenciadas para que a gente possa aprender. Então aqui a gente vai ver essa expressão. Olha aqui o que tem, né? Então, terra arável. 2, o chão, a terra como um lugar estável. 3, continente como oposto ao mar ou água. 4, terra como um todo. Então, ali a terra como oposto aos céus, terra habitada residente dos homens e dos animais, um país, terra circundada com limites fixos, uma área de terra, território, região. Beleza, né? Então, mas olha que interessante, ele já começa nos dizendo terra arável. E aí vamos perguntar agora para o pessoal de casa. A sua terra é arável, né? O seu chão é estável. Será? Será que a nossa terra pode ser trabalhada para que se receba sementes? Será que ela é uma terra fechada, engessada, uma terra que não pode ser, que ali não tem espaço para nada? Será que essa é a nossa terra? Sem espaço para nada? Puxa, será que é? Sem algo que nos ajude a trabalhar isso? Será que é assim a nossa terra? Difícil, difícil. Será que é assim? Daí a importância de buscarmos, né, tornar arável a nossa terra. Permitir que ela possa ser trabalhada com esses aprendizados. Vamos mudar um pouquinho aqui para ver o que vem a nos ajudar. Então, olha aqui. Aqui a gente temos aqui um trecho do capítulo 6 do livro Escrínio de Luz, no capítulo Mansos de Coração, ditado por Espírito Humano, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí ele fala assim, né, os trechinhos. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, desejava destacar as almas equilibradas, né? Olha aí, olha só, nos trazendo aquilo que estávamos falando anteriormente. Olha lá o item 3 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha lá, né? Deixa eu voltar para mostrar para você aqui. Olha aqui, deixa eu buscar ele aqui. Aqui, olha ali. Sabeis o que foi dito. Não matareis, né? E quem quer que mate, será ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, olha aí, né? Das almas equilibradas, nos falando aqui. Deixa eu voltar ali. Almas equilibradas. Os homens compreensivos, as criaturas de boa vontade, que alcançando o valor do tempo. Olha aí, gente. A necessidade de trabalharmos, permitir que o tempo, né, vá nos moldando através do nosso autoburilamento dentro dele. Então, não são coisas da noite para o dia. Aqui já vem aquela questão, se perdoe. Se você não está conseguindo hoje, se perdoe, mas não desista. Continue tentando. Então, quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, desejava destacar as almas equilibradas, aquelas que não se
entregam, né, a tempestades de sentimento, a explosões de raiva, né? Os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e espalhar e esperar-lhe o bem, esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. Olha aí, sem desespero e sem violência. O outro. Então, tá lembrado das aflições, né? Esperar, ou seja, eu não quero passar por cima do tempo de Deus. Humildade. Sem desespero e sem violência. Aflições minha e aflições do outro. Então, sem desespero e sem violência. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera a defesa, que o mato incrédulo reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Olha aí. Essa capacidade de trabalhar as situações difíceis sem se desesperar e sem se tornar violento. A mansuetude. A mansuetude, né? Então, e aqui o capítulo já começa nos dizendo: essas bem-aventuranças são construídas no coração, ou seja, no âmago do espírito. São modificações feitas na nossa intimidade mais profunda. Por isso que não é da noite por dia, por isso que nós temos que permitir, né, o tempo, alcançando o valor do tempo, permitir que o tempo vá nos dando esse espaço de trabalho e nos permitir se modificar e aguardar com paciência cada questão que virá. Com mansidão, com paciência, com tranquilidade. Olha que bonito isso, né? Então, mas já nos trazendo da necessidade de ir criando o domínio próprio, o autodomínio, né? Para não se entregar-se à raiva, não se entregar à mágoa, não se entregar a tudo isso. Então vamos ver o que tem mais aqui. Vamos encontrar no livro Taça de Luz, também ditado pelo Espírito Emmanuel, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 40, o item possuir. Possuir. E ele nos diz assim: com esta afirmação do Senhor, podemos reconhecer que há diferença fundamental entre possuir e ser possuído. Meu Deus! Aqui ele disse tudo. Quando a gente olha assim, a pessoa está na crise de raiva, a gente olha assim, o fulano está possuído. Já ouviu isso? Eu estou possuído. Já ouviu isso? Já falou isso? Então, quantas vezes você conseguiu possuir a paz, possuir a tranquilidade, possuir a mansidão? Quantas vezes você foi possuído pela raiva, possuído pela indignação, possuído pela revolta, possuído pela angústia, possuído. E aí diz assim, né? Vemos conquistadores de nome célebre que julgam senhorear terras e haveres, acabando sob o domínio da perturbação e da morte. Observamos caluniadores eminentes presumindo-se detentores das maiores expressões de apreço público, caindo sobre o império de amargosas desilusões. Olha aí. Toda ilusão criada, né? Que criamos à nossa volta, toda ilusão de um mundo, de um universo que verdadeiramente não existe, que existe só na nossa intimidade, nós externamos como algo perfeito que queremos e olha ali. Convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, à candura e à humildade, para que aprendamos a possuir, olha aí, pessoal, possuir em nome do Pai Excelso, a quem pertence toda a propriedade, todo o poder e toda a glória da vida. Olha aí. Ou seja, não te perturba, não vamos nos perturbar se sair da nossa mão, porque nunca teve mesmo.
Né? Nunca teve, na verdade, estávamos possuindo em nome, ou seja, éramos administradores. Administradores pertence a Deus. Toda a glória que você acha que tem, todo o brilho que você acha que tem, toda a grandiosidade que você acha que tem, pertence a Deus. Porque quando você compreende o inverso, quando você cria para si que tudo aquilo é seu, e você não tem condição de manter aquilo o tempo todo, em algum momento aquilo vai cair, o seu medo é que caia. Porque você é variável, ora você quer uma coisa, ora você quer outra, nem sempre você consegue manter aquela aparência. Somente o que é sempre. E pode manter, então pode possuir. É Deus. Somente Deus o é. Nós estamos. E enquanto nós estivermos, não adianta. Mas o interessante é que quanto mais nós formos nos tornando algo realmente mais completo, mais complexo, nós vamos compreendendo que nós não queremos que aquilo seja de Deus e que aquilo é de Deus. E assim nós vamos entendendo isso. Né? Então ele vai ali. Convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Olha só. Olha só que coisa interessante isso aqui. Eu vou ler de novo. Convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Nos trazendo a compreensão de que você precisa abrir mão de algo para ganhar algo. Você precisa renunciar para poder ter. Você precisa, né, assistir alguém, dar de si para poder ser útil. Olha, esse último item aqui, esse último parágrafo aqui destacado, ele fala tudo, né? Resume tudo, né? Resume tudo desta caminhada feita até aqui dos mansos. Né? Então, esse possuir. Olha que coisa interessante, porque daí nós vamos compreendendo que esse herdar a terra, possuir a terra, talvez estejamos falando, ou está realmente nos falando, né, de duas coisas. Daquela terra de bênçãos, esse mundo de transição, de regeneração, que nos encontraremos se soubermos trabalhar na nossa intimidade, mas também deste terreno que vai cada vez mais frutificando com as mensagens do Cristo, que é a intimidade do nosso coração, a nossa intimidade como espíritos. E todo dia que você desperta, você herda de você mesmo. Então, trabalhar isso rotineiramente para que cada dia você tenha uma terra mais preparada, seja um terreno mais apto a receber as mensagens do Cristo, herde com mais facilidade isso. E essa é a bênção do herdar, do possuir, do cada vez mais, né, encontrar-se melhor. Olha que maravilha isso. Que bênção, não é? Então, aprender a renunciar para possuir. Aprender a renunciar para poder herdar. Né? Aprender a abrir mão para poder estar, né, junto daquilo. É como compreendermos a parábola do filho pródigo. O filho queria tudo para sair. Mas se mantivesse a parte dele junto da parte do pai, ele desfrutaria do todo, não perderia nada. Nós somos assim. Nós queremos o poder sobre tudo que nós podemos controlar. Nisso nos tornamos fechados. Nos tornamos mesquinhos e pequenos. Não conseguimos expandir porque tudo é do Pai. Então, como nós transitaremos por essa criação de maneira tranquila se estamos fechados em algo que queremos controlar e ter o poder? Então, renunciar para possuir. Que bonito isso, né? Então, vamos fechar aqui com mais um trecho do Cristo, né, que aqui já nos diz, através de Mateus e através de Lucas: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim.
Quem acha sua vida, a perderá. Mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Perde a própria vida, a encontrará. E tem Lucas: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia sua cruz e me siga. Nos trazendo aqui a importância, né, de compreendermos que precisamos negar essas ilusões que construímos para podermos ser discípulos e seguir as felicidades que o Mestre tem para nós. Pessoal, muito obrigado por estarmos juntos mais esse dia. Obrigado por todos que estiveram aqui. Deixa teu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal para que a gente possa expandir mais essas mensagens. E agradeço muito a companhia de todos, a paciência por ter sido gravado, né? Então, semana que vem teremos ela ao vivo, né? Para que possamos trabalhar juntos de novo pelo Google Meet, tá certo? Então, vamos para a nossa prece de encerramento. Muito obrigado por todos que estiveram conosco até aqui, nesse capítulo 5, versículo 5, né? Bem-aventurados os mansos. Então, vamos lá. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de reencontro que tivemos, tão bendita, tão graciosa e tão agradável. Todos aqueles que estiveram aqui hoje possam receber o teu amparo, que isso se expanda a todos os corações que estão em necessidade. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia de estudos e que ele possa se repetir muitas vezes. Abençoa-nos o intento da mudança e faz em nós tua casa, tua habitação. Muito obrigado. Que assim seja. Então tá bom, pessoal. Um bom restinho de dia para todo mundo e nos vemos no próximo encontro. Até!